Olá, obrigada por estar aqui. Esse é o Voz que Acalma e esse é o nosso espaço entre corpo e mente. Um lugar para conversar sobre emoções, sistema nervoso, tensão, presença, corpo e as formas silenciosas que o corpo encontra de mostrar aquilo que a mente tenta suportar sozinha. E hoje eu quero falar sobre uma dor que muita gente sente, mas quase nunca relaciona com a própria forma de viver. A autocobrança. Porque existe uma pergunta importante aqui. Quanto do peso que você sente nos ombros não é apenas físico? Em momentos de ansiedade, pressão, responsabilidade excessiva ou necessidade constante de dar conta de tudo, o corpo reage imediatamente. O pescoço endurece, os ombros sobem, a mandíbula trava, a respiração encurta e o corpo inteiro começa a funcionar em estado de alerta. Isso acontece porque o sistema nervoso entende pressão emocional como ameaça. E alguns músculos da região cervical respondem muito rápido a esse estado, principalmente o trapézio superior, o levantador da escápula e os escalenos. Eles são músculos profundamente ligados ao estresse. Quando a mente não relaxa, o corpo também não consegue relaxar. E aos poucos, aquela tensão vira dor de cabeça, peso nos ombros, limitação de movimentos, cansaço constante, formigamento, rigidez, sensação de esgotamento físico. O problema é que muita gente vive assim por tanto tempo que começa a considerar isso normal. Eu sou muito tensa, meu pescoço vive duro, meus ombros são sempre pesados, como se o corpo tivesse simplesmente decidido funcionar desse jeito. Mas o corpo está respondendo ao ambiente emocional que ele vive. E existe algo muito simbólico nos ombros, porque emocionalmente eles representam a sustentação. O ato de carregar, de suportar, de manter tudo funcionando. E pessoas que se cobram muito vivem quase sempre nesse estado, tentando sustentar tudo o tempo inteiro, resolver tudo, prever, controlar tudo, ser fortes o tempo todo. O corpo sente essa pressão contínua, mesmo quando ninguém percebe. A neurociência mostra que estados prolongados de estresse mantêm o sistema nervoso simpático ativado. Isso significa que o corpo permanece preparado para reagir o tempo todo, mesmo em momentos que deveriam ser seguros. Por isso, tantas pessoas deitam para descansar, mas continuam tensas. O corpo está parado, mas o sistema nervoso continua em vigilância. E aí aparece uma coisa importante. O músculo não está tensionado sozinho. Ele está respondendo a uma vida emocionalmente contraída. Por isso, os tratamentos físicos ajudam muito. A liberação miofascial, a mobilidade, a massoterapia, o dry needling, os exercícios respiratórios, as práticas corporais conscientes. Tudo isso reduz dor e devolve o movimento. Mas em muitos casos, o corpo também precisa de outra coisa. Menos pressão interna, menos perfeccionismo, menos culpa por descansar, menos necessidade de provar o valor o tempo inteiro. Porque existe um nível de exaustão que não nasce do esforço físico, nasce da tentativa constante de ser suficiente. E isso pesa. Pesa no sistema nervoso, pesa na respiração, na postura, pesa nos músculos. Muita gente está vivendo cansada, não apenas pelo que faz,
mas pela forma como se trata internamente. E essa é uma reflexão difícil, porque a autocobrança costuma ser romantizada. A pessoa extremamente exigente consigo mesma muitas vezes é elogiada pela produtividade, pela responsabilidade, pela capacidade de aguentar a pressão. Mas raramente alguém pergunta: quanto isso está custando para o seu corpo? E o corpo sempre cobra a conta. Às vezes em silêncio, às vezes através da dor, às vezes através da fadiga, da ansiedade. A dor nem sempre é inimiga. Muitas vezes ela é comunicação. O corpo é o corpo dizendo: eu não consigo continuar sustentando tudo sozinho. Percebe os seus ombros agora, sem corrigir a postura, sem tentar mudar nada, só percebe. Quanto peso existe aí? Quanto controle? Quanta tensão acumulada? O corpo não precisa permanecer preparado para sobreviver o tempo inteiro. A segurança também é algo que pode ser aprendido. Através das pausas, da respiração, do descanso real, do movimento consciente, da presença, da gentileza consigo mesmo. Porque o sistema nervoso não relaxa através da cobrança, ele relaxa através de segurança. E cuidar do corpo não é apenas aliviar os sintomas. É começar a construir uma vida onde o corpo não precise permanecer armado o tempo inteiro. Obrigada por dividir esse momento comigo. E se esse episódio te fez bem, você pode acompanhar o Voz que Acalma no Spotify, YouTube e Instagram. E até o próximo encontro. Respira. Segue com calma. Eu te encontro aqui de novo.